Olá pessoal, muito tempo sem gravar um vídeo para cá, para o canal. Eu espero voltar, contribuir de alguma forma, mas hoje eu vim falar sobre a nossa renovação da autorização de residência, especificamente da Valentina, da minha filha, que já tem 8 aninhos, e ela estava com a autorização de residência caducada, expirada desde março do ano passado, 2024, e a AIMA, não é, que é o novo CEF, e que está começando esse trabalho de tentar atualizar as documentações, né, dos imigrantes, começou esse trabalho de agendamento, né, do pessoal que está atrasado. A gente não foi chamado por livre e espontânea vontade da AIMA, mas por sorte calhou da gente ter uma ajuda aqui e conseguir fazer esse agendamento e pronto, ontem foi o dia. Antes disso, a gente foi notificado, né, por e-mail que teria que se apresentar no dia, horário, etc. E tinha um link para fazer lá o cadastro, né, dos documentos necessários. O que já soou estranho, porque todas as outras renovações foram totalmente automáticas, mas essa a gente teve que fazer presencial. Então, por exemplo, a gente chegou aqui em 2018, renovamos em 2019, se não me engano, a primeira renovação ainda foi presencial, já não me lembro. Depois disso, eu nunca mais apareci no CEF, né, para poder renovar nada, porque era só mesmo fazer uma coisa automática. E ano passado, enfim, expirou a minha, eu ainda consegui um milagre de renovar automaticamente, mas da Valentina não. Nós já estamos aqui há 7 anos e alguns meses, e um dos detalhes relevantes, que eu acho primeiro, né, de mencionar, é que a própria AIMA poderia minimizar o trabalho dela mesma, por exemplo, emitindo uma residência permanente para mim, por exemplo, que já estou aqui há mais de 7 anos, né? E aí, ano passado, quando eu recebi a minha residência, que eu olhei e falei, nossa, me mandaram ainda a temporária. Ou seja, é um trabalho que é feito muito de qualquer jeito, né? Com todo respeito quem está trabalhando lá no balcão e tudo, mas se fosse um trabalho um pouquinho mais minucioso, o número de imigrantes que estava lá, que está na fila e que está à espera, certamente também seria muito menor, né? Porque, por exemplo, eu seria uma pessoa que já não precisaria renovar, porque como já estou há mais de 5 anos, a minha residência atual, né, já poderiam ter enviado uma permanente, seria menos um imigrante para entrar, para agendar, entrar na fila e tudo mais. Bom, vamos falar especificamente, isso foi só um parêntese inicial, e eu vou contar como é que foi a minha experiência, porque eu acho que realmente é válido, porque eu fui pega de surpresa e acho que é muito válido para todos nós termos passar, né, e compartilhar essa experiência. Antes de mais nada também, vou dizer que não assisti vídeo de YouTube nenhum, porque eu simplesmente segui as regras do que estava no site, e então, mesmo que alguém fale assim, mas tem um monte de vídeo falando sobre isso. Gente, desculpa, eu não tive tempo, eu não olhei e realmente eu achei que era simplesmente seguir o que estava no site. Como não foi, eu falei, bom, vou dar a minha contribuição pro mundo e vou gravar um vídeo sobre isso. Tá, então vamos lá. Primeira coisa foi, parte do agendamento, isso foi já, talvez, eu recebi aí mais ou menos uns 15 dias, 20 dias para poder fazer esse login, entrar lá e fazer um upload dos documentos, tá? Então, quando eles falam sobre os documentos, eles colocam lá a lista, é bem objetivo, tipo, comprovação dos seus rendimentos. Aí tem lá 2 itens escritos, IRS, não sei o quê. Você só tem direito a fazer o upload de um documento. Eu, como residente aqui há tantos anos, falei, bom, então vou subir o meu IRS. Eu não tenho chance de colocar mais comprovação de renda, né? Então, fiz o upload do IRS. Depois tem comprovante de residência, ou contrato de arrendamento, ou a propriedade do imóvel, né? E aí eu fiz o upload da nossa propriedade do imóvel, da nossa casa aqui. Enfim, também pedem uma certidão de não dívida da Segurança Social, o que para um menor é até estranho, mas ok. Fui lá e a certidão foi simples de achar, fiz o upload, tudo bem com a certidão. Pediram também, que mais? Uma declaração de responsabilidade, alguma coisa assim, que tem lá um formulário, você imprime aquilo, eu preenchi à mão e pronto, também anexei aquele documento.
Ou seja, tá tudo lá. E aí também está escrito que essa declaração é se a criança for um menor de 18 anos. Então, imaginei. E ele também diz que você tem que levar todos aqueles documentos no original no dia do seu agendamento. Eu levei aqueles, ainda levei um pouco mais de documentos do que aquele, mas enfim. Quando chegamos lá, não imaginei que seria como foi. Direto ao ponto. Chegamos, como eu tava com uma criança, primeiro eu mostrei um agendamento para um segurança na porta, e aí esse primeiro segurança me autorizou a entrar. Dali era uma fila enorme, pensei comigo, ok, a Valen tinha levado um tablet, eu levei uns livros pra gente ler, porque eu pensei, vamos ficar lá o dia inteiro. Pra mim, a primeira surpresa agradável, uma pessoa passou, a segurança passou pela fila, olhou e falou, o agendamento é pro menor? Eu falei, é pra ela. Então pode passar à frente. E aí, realmente, fomos atendidas extremamente rápido, porque a Valentina, né, menor de idade. Então, já foi uma surpresa muito positiva. Bom, a partir dali, sentamos e aí eu comecei a pegar os documentos, não é? Naquela lista também tinha o passaporte do Brasil, enfim. E fui entregando ali os documentos e tal. E aí falei, olha, por exemplo, antes disso, tinham me dito que não, lá na hora também você consegue enviar por e-mail. E eu precisava de uma caderneta predial aqui da minha casa para provar que eu sou proprietária. E o meu contabilista, ele esqueceu, né? E eu pedi uma ajuda para ele que eu não estava conseguindo retirar. E aí ele me enviou aquilo ontem, né? No mesmo dia do agendamento de manhã. Então, com medo de eu chegar atrasada, eu falei, bom, eu vou lá ver. E aí, naquela coisa de segurança, entra não sei o que, eu não imprimi. E aí eu falei pra menina na porta, eu falei, olha, eu não imprimi um papel. Tem algum lugar aqui que eu consiga imprimir? Pago, né? Pra imprimir, uma Xerox. Pra pagar uma impressão, podiam cobrar, podia ter uma máquina ali, né? Uma sugestão. Ao longo do vídeo, eu acho que eu vou dando algumas sugestões pra Emma. E uma delas era, olha, podia ter lá uma máquina de Xerox, né? Mas aí a menina da porta foi muito atenciosa e falou assim, não se preocupa. O que você não tiver, você manda por e-mail. E eu, olha, que ótimo então. Então, mando por e-mail. Fiquei absolutamente tranquila, mas a gente foi chamada muito rápido, como eu falei, e pronto. Falei, bom, tenho esses últimos 2 documentos aqui, que é a questão da residência, né, da comprovante, que eu achei que fosse ser o maior problema. Bom, e aí primeiro falaram assim, mas e o seu IRS? Você tem mais comprovantes de renda? Aí eu falei, tenho vários. Aqui impresso eu não trouxe. Esse foi um erro meu, eu poderia ter me preparado melhor para isso, mas eu confesso que eu não imaginei. Até porque a gente está falando de uma renovação de um menor isoladamente. Não estamos falando de uma família, não estamos falando do maior e, né, do responsável e do menor. É só a comprovação de renda do menor. E aí eu falei, olha, eu não trouxe, mas se você quiser, eu posso mostrar que eu tenho atividade aberta aqui e posso te mostrar a minha atividade aberta, posso te mandar também extrato bancário do último mês, posso mandar comprovação de poupança, enfim, investimento, o que você precisar. Por e-mail, a senhora trouxe aí? Aí eu falei, não trouxe. Mas a menina ali da porta, a menina tava atrás de mim. Aí eu falei assim, a menina da porta falou que qualquer questão eu podia mandar por e-mail pra você. Não recebemos e-mail. Aí eu falei, bom, então, não, aqui impresso eu não trouxe. Porque também no site tá escrito que é uma comprovação, né? Você segue o que precisa. E aí ela não me disse qual era a conta que tinha que ter sido feita, mas provavelmente o meu IRS não é autossuficiente e ela precisava de mais alguma coisa. Eu falei, bom, você quer que eu vá lá fora pra imprimir alguma coisa? Aí ela, não, tipo, né, não dá solução, ou você trouxe ou você não trouxe. Então, primeira dica, leve 200 comprovações de renda, se essa for a tua questão, porque o meu visto é um visto D7, então ele, né, tem a comprovação. Talvez foi uma falha minha não ter levado mais documentos, mas como se tratava apenas da Valentina, eu tava tranquila que o meu IRS bastava, né? Bom, depois disso eu falei assim, aí continuou, aí eu falei sobre a escritura, eu falei, olha, o imóvel, eu também tenho aqui a caderneta predial,
mas eu também tenho a escritura aqui. Não, só a escritura é suficiente. Falei, você não quer a caderneta? Mas também eu falei assim, olha, mas a caderneta também tá no e-mail. Eu ia imprimir, mas a tua colega ali disse que eu podia mandar por e-mail. Não recebemos e-mail. Bom, então... gente, aí o sangue, né? Você tá ali, você tá calmo, assim, na verdade você tá nervoso, porque já é uma situação que você tá, né, ansioso pra resolver e tal, enfim. E aí passou, então, pronto. Mas o pior vem agora. E aí, depois disso, ela tinha pego um papel e eu preenchi. Porque eu pedi, quando eu cheguei lá, eu falei assim, bom, já que eu tô aqui, e a gente já tá aqui há mais de 5 anos, a gente pode pedir autorização a residência permanente ao invés de mais uma temporária? Aí ela falou, pode. Então, eu vou botar aqui que é tempo que é permanente. Aí ela me deu um papel que eu tinha que escrever os dados, os meus dados, se não me engano, e depois falando, escrevendo lá que eu faço... que estou em Portugal, escrito, né? Estou em Portugal há mais de 5 anos e faço parte dos países que falam português. Uma coisa assim, desse sentido. E aí eu preenchi aquilo e tudo. Aí nisso veio um senhor, que era, pelo que eu entendi, era o chefe do departamento. Aí veio um senhor. Você trouxe o documento de matrícula dela no ensino escolar? Na escola? E aí eu falei assim, não trouxe. Aí ele falou assim, mas é necessário. Aí eu falei, desculpa, mas não... Assim, eu trouxe todos os documentos da lista e em nenhum momento diz que se for o menor, precisa mostrar que ela está inscrita no ensino. Até porque nós estamos aqui há 7 anos e é claro que ela está inscrita no ensino. Mas aí eu falei, bom, mas eu posso até buscar aqui um documento, mas vocês também não recebem e-mail. Como é que eu posso enviar um documento se vocês não recebem e-mail? Mas é um documento novo, isso não consta na lista. Aliás, não faz nenhuma menção sobre essa necessidade. Aí ele... Eu sei, doutora, mas a gente precisa saber se ela fala português. Eu falei, senhor, nós estamos aqui em pessoa. Português é minha língua materna. A minha filha está aqui, olha. O senhor pode se comunicar com ela e averiguar se ela fala português ou não. Mas é claro que sim, nós somos do Brasil. Assim, né? Com calma. E aí ele, sim, eu entendo, mas não sou eu que faço a análise do processo. Falei, tá, eu entendo, mas então como é que a gente comprova que uma cidadã brasileira que está aqui há 7 anos, desde 1 ano de idade, não fala... Como é que eu comprovo que ela fala? Porque... então ela tem que preencher esse papel à mão. Aí eu olhei e falei assim, mas qual é a necessidade? Aí eu fiquei... Quando você fica assim, gente, aí eu... Demorou até eu entender que aquele papel que eu tinha escrito falando que eu estava em Portugal há mais de 5 anos e falava português era para residência permanente e que aquilo tava... Porque isso aqui você preencheu para sua filha. Eu falei, sim. Falei, mas gente, ela tá aqui, olha, mas ela pode falar. Não, mas a gente só falar não basta, eu tenho que provar que ela sabe escrever em português. Eu falei, tudo bem. Ela falou assim, então ela pode preencher esse papel? Duvidando, assim, como se ela não fosse capaz de preencher o papel. Aí eu virei e falei assim, é claro que ela é capaz. Ela tá sendo alfabetizada aqui, é claro que ela é capaz. Vamos fazer assim, então, vai demorar um pouquinho. Mas se a necessidade é ela preencher esse papel, não tem problema. Ela vai preencher o papel, né, filha? Aí ela, sim. Falei, só vai demorar um pouquinho, preciso de um pouco de paciência. Bom, e aí pegaram um papel em branco para a Valentina, né? Para a Valentina... Ui, a Cookie, minha cachorrinha, tá aqui. Ô, Cookie, isso faz muito barulho, não tem condição. Pronto. E aí eu falei, claro. E aí começamos a preencher. E aí a Vale, né, foi preenchendo ali o papelzinho com a letrinha super fofa dela e tudo. Demorou, a menina deu aquela respirada funda, né? E eu falei assim, olha, lamento, mas se tivesse escrito que precisa de uma comprovação de matrícula, eu teria trazido até... Como a renovação de matrícula é um documento que precisa ser solicitado ao agrupamento, porque a matrícula também é automática... não é? A gente praticamente não faz muita coisa no sistema, a gente não recebe um papel, né? Enfim. E aí, falei, olha, eu também não tenho esse documento, mas, senhor, por que isso não tá na lista?
Se a gente precisa desse documento aqui, por que eu não trouxe isso de casa, né? Podia estar escrito na lista, a gente vinha preparado. Assim como podia também dizer que outros documentos de comprovação de renda são necessários para chegar no valor de X, que provavelmente foi o meu caso ali. Mas enfim, não há nada. Então você chega lá assim, totalmente com todos aqueles documentos, achando que você tá, né, abafando. E a coisa vai se mostrando ali, uma saia justa e uma má vontade e não sei o que, e tudo que você consegue comprovar. É óbvio, você pode pegar no teu e-mail e mandar. Eu poderia ter um e-mail dizendo do agrupamento, dizendo que minha filha tá inscrita, né? Enfim, mas não tem como mandar um e-mail. Então, como é que você resolve, né? A sensação que dá é que eles querem te despachar, mas assim, eles esquecem que se eles te despacharem, te mandarem embora pra casa, você vai ter que agendar e vai ter que voltar outro dia, né? Então, por que não resolver a coisa mais rápido? Bom, enfim, a Valen preencheu o papelzinho e tal, né? Porque, obviamente, ela sabe falar português. E tal, e pronto. E aí, depois disso, a coisa andou. E aí ela foi fazer a foto lá, pessoalmente, foi fazer também as digitais. E aí, na hora que ela entregou o papel ao senhor, ele ainda falou assim, nossa, ela escreve português muito melhor do que muita gente. Aí eu falei, é claro que sim, senhora, ela está matriculada, ela está sendo alfabetizada em português. Enfim, e aí depois, né, e aí a menina ficou repetindo assim, mas então é provável que o seu processo entre em exigência e você vai ter que mandar mais documentos. Eu falei, é uma pena, porque se você tivesse um e-mail para receber, nada disso era preciso, porque era simplesmente eu te mandar um e-mail e você fazer o upload, porque não é um arquivo que você faz upload, você fazer o upload do documento. Mas eu entendo, se as regras são essas e pronto. E aí, gente, pasmem, todos os documentos que já tinham sido feito upload no sistema, ela pegou todos novamente para escanear no scanner 1 a 1, mais uma vez, e de novo subir todos aqueles documentos novamente. E aí, o que demora, né, muito o processo. Depois disso, saímos e tudo, eu saí um pouco apreensiva, eu não sei qual vai ser o resultado e tudo mais. Mais um detalhe, eu ainda tentei renovar a minha, falei, não é possível eu também trocar a minha residência, já que eu tô aqui com todos os documentos. Também trouxe os meus, isso eu tomei o cuidado de levar os meus documentos também para pedir uma autorização permanente para mim, porque a minha é temporária. E aí ela, não é possível, só com agendamento. Eu falei, tá, eu não consigo fazer um agendamento aqui, né? Não, também não. Bom, ok, é o sistema. E aí depois ela fazia de novo todo o upload do documento e tal, fomos embora, fizemos a foto, como eu falei e tal, fomos embora. Depois eu fiquei pensando, bom, o meu atendimento, e é uma família indiana que foi atendida junto, no mesmo momento, né, chamaram 2 famílias, ainda estava lá. Ou seja, tudo bem que eles eram 3 pessoas, não era só uma. Mas aí eu saí de lá e fiquei pensando assim, nossa, o meu atendimento uma criança demorou praticamente 1 hora. Imagina se fosse uma coisa simples, do tipo assim, todos os documentos estão aqui, a pessoa confere os teus documentos ali no original e tal, não é? Essa questão da língua portuguesa poderia ser uma simples entrevista com a criança, não é? Escrever o nome, escrever umas frases, etc, etc. Ou no site ter escrito que você precisa mostrar que se for o menor, é necessária a comprovação de que a criança está inscrita no sistema de ensino português, ou qualquer que seja, né? Bom, enfim, mas não tem, então você vai totalmente desabrigado com relação a isso. E o meu atendimento demorou 1 hora. Tinha muita gente, depois que eu passei dessa parte da prioridade ali, que tinham 3 pessoas atendendo, ou 4, não sei pelo que eu vi. Depois a gente passou para uma área que estava cheio de mesas e muita gente sendo atendida, então realmente tem bastante gente lá. Mas eu fiquei assim, se fosse uma coisa extremamente rápida, o meu atendimento que demorou 1 hora poderia ter sido feito em 15 minutos no máximo. Tira foto, confere, não sei o que, ou seja,
Numa necessidade de otimização de tempo, que é o que o sistema, né, merece hoje, porque é muita gente, estão extremamente sobrecarregados, e nem vou entrar nesse mérito, mas um atendimento que era para ser extremamente rápido e simples, não é, porque não tem no site dizendo quais são os documentos que você precisa e a gente também não tem a possibilidade de apresentar na hora de outra forma, né? Uma novidade que surge ali na hora, a gente não pode enviar. Então acaba atravancando, porque aí vem esse momento de embate para saber qual é a solução, e aí, ok, uma criança de 8 anos que vai preencher um papel num ritmo não leva 30 segundos como um adulto, demorou mais tempo, 15, 10 minutos, não, 10 não, mas enfim, não importa, tudo muito mais moroso por causa disso, né? Então, eu fiquei imaginando, nossa, no tempo que a gente ficou lá, se a coisa fosse mais objetiva e se a gente tivesse sido esclarecido melhor, né, isso daria para ter atendido 4 pessoas, ao invés de só uma única pessoa, né? Bom, disseram que eu ia receber um e-mail hoje sobre o processo e tal, mas a gente não recebeu nada e vamos aguardar os próximos passos. Mas é isso, gente. É lamentável a minha opinião pessoal, não é? A minha opinião pessoal sobre o assunto é que é lamentável que em pleno 2025 a gente não consiga fazer o upload de mais um documento de comprovação de renda, que não esteja ali, não é? Se é um sistema que está tão sobrecarregado, por que já não coloca ali tudo que a gente precisa levar, não é? Por que ter um embate ali na hora, né? Que demanda estresse, demanda tempo, e, enfim, tanto para o funcionário que está ali, que é claro quer despachar o serviço o mais rápido possível, quanto para a gente. Enfim, e a sensação, né, que o imigrante tem muitas vezes é que ele tá ali implorando por um favor, né? E quando eu vi uma senhora atrás de mim aos prantos, eu não entendi por quê, e não era da minha alçada a situação pessoal dela, ela estava atrás de mim aos prantos. Por que isso? A pessoa aguarda ansiosamente o dia de estar ali. Imagina, eu tava 1 ano e meio com o documento expirado da minha filha. Não nos causou prejuízo nenhum real, não é? Mas às vezes uma pessoa que tá dando entrada na documentação dela pela primeira vez, e aí chega ali e, poxa, ela não foi preparada porque o sistema não a informou a direito do que ela precisava, a pessoa realmente não aguenta, ela sucumbe ali, né? Então, eu acho que seria muito mais fácil para todos se o sistema pudesse ser um pouco mais amigável em vários aspectos, né? Receber um e-mail, gente. Em 2025, você não pode receber um e-mail, sendo que você vai escanear aquele documento para colocar no sistema. Olha, faltou aqui. Não, você pode enviar. Tem lá o e-mail daquela senhora e pronto. Ela recebe. Ao invés dela escanear, ela nem vai precisar escanear, porque afinal já está no computador. Ela vai receber e vai anexar aquilo ao processo. Aí, se cai em exigência, como ela me disse, que é provável que o meu processo caia em exigência, aí você pensa, meu Deus, uma exigência besta, né? Porque se o processo vai completo, o processo é muito mais célere, né? É muito mais rápido, porque já tá tudo pronto. Tudo isso porque não é possível você enviar um e-mail no ano de 2025, no seu momento de atendimento. Isso porque também a menina me falou que poderia, ou seja, em alguns casos eles devem permitir, em outros casos eles não devem permitir, é de acordo com a cara do freguês. E olha que eu sentei lá super humilde, olha, tal, como é que eu posso fazer? Olha, não trouxe, mas a senhora quer que eu saia para imprimir, né? Enfim, tal. E eu falei, não, é para resolver. Como é que podemos resolver? Minha filha preenche? Então vamos preencher, Valentina. Senta aqui e vamos preencher. Vai demorar um pouquinho. Eu lamento que tenha tanta gente para ser atendida, mas vamos fazer. Na maior zen do mundo, né? E sempre numa forma bem prática e objetiva. Como é que podemos fazer para resolver, então? Né? E é isso. É um relato que, como eu falei, eu não vi outros vídeos, não sei se isso é normal, se não é, se foi comigo, se não foi, enfim, não importa. Mas eu fico imaginando quantos imigrantes estão ali. E assim, eu também foi uma surpresa muito grande para mim, porque eu imaginava uma fila de brasileiros
E o que eu vi na fila ontem da imigração foi tudo menos brasileiro. Eu acho que eu vi 5 brasileiros no máximo, e o resto, todos eles eram ou árabes, muitos indianos, alguns chineses, enfim, uma coisa misturada, não é? Um setor de imigração, então tem de tudo. Mas eu que imaginava que nós éramos a grande, imensa maioria, fiquei extremamente surpresa de ver que nós éramos a total minoria na AIMA, pelo menos no meu dia de ontem, né? Então, afinal, os brasileiros não são assim tão grande quantidade, é óbvio, mas, né, foi realmente uma surpresa muito grande constatar isso ontem, assim, pessoalmente. Bom, gente, é isso. Fica aqui o meu relato. Vale o que vale, não é? Como é uma frase famosa aqui em Portugal. Vale o que vale. Se eu puder ajudar mais uma mãe que vá preparada para essa situação, que bom. Já valeu a pena eu sentar aqui 20 minutos do meu dia para gravar esse vídeo e orientar alguém, né? Gostaria de ter procurado se eu soubesse sobre essas questões. Mas, enfim, achei que era simplesmente seguir o que estava escrito, mas não foi. Mas, enfim, acho que foi tudo resolvido e, enfim, mesmo que caia em exigência em algum momento, isso vai ser solucionado, espero eu. E que fique aqui também, quem sabe, não é, umas palavras de melhoria para o processo ainda um pouco arcaico da AIMA. Mas é isso. Vamos em frente ao que temos, vamos ser gratos por estarmos aqui, não é? É o país que a gente escolheu para viver, então estamos aqui, somos muito felizes aqui, mas é isso. Tem algumas situações que podem sempre ser evitadas. Bom, tchau, até o próximo vídeo.